Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal é para falar de temas de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, textos sagrados e sem nenhuma visão assim apologética, ou seja, não vamos ficar defendendo, né? É claro que eu tenho a minha opinião, a minha fé, mas quando eu falo de religião aqui é para falar das leituras, né? Então é claro que algumas coisas vão agradar, outras não vão agradar, mas aqui não é um canal de apologética. Na internet tem vários canais que são voltados para a devoção e apologética, então eles vão defender uma fé atacando outra, né? Mas aqui eu estou aberto a várias leituras e não concordo com todas, mas eu recomendo para que você tenha a sua opinião e você possa formar a sua opinião sobre os livros, sobre as várias interpretações da Bíblia, porque o nosso tema hoje é a Bíblia, né? Então vamos falar de Bíblia e arqueologia, né? Então vamos falar, o tema hoje é Bíblia Sagrada, que é uma Bíblia católica, né? Que tem os deuterocanônicos. E dicas aqui, assim, a história é uma versão da Bíblia, né? A história aqui é a Bíblia, só que lida como uma narrativa contínua, né? Vai ser narrada continuamente, né? Então os salmos são inseridos na narrativa, então você tem aqui as narrativas históricas, né? As narrativas devocionais, as questões dos discursos, né? As questões teológicas, tudo como se fosse uma narrativa. E então vai incluir aqui o Antigo Testamento ou a Tanar, né, que é a Bíblia hebraica, e vai incluir a Nova Aliança ou o Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, né? Interessante que este livro aqui tem 32 capítulos, mas se for do 1º ao 23, 1 ao 23 é a Bíblia hebraica, né? Então principalmente a Bíblia hebraica. Senti falta aqui, por exemplo, da história dos Macabeus, né? Interessante que esse livro de Macabeus só tem na Bíblia da versão católica, né? Que é essa que eu mostrei aqui da Vozes, que vai ter Macabeus, né? Que vai contar aquele período depois de Esdras e Neemias, né? E que vai ser a reconstrução do povo ali depois que voltou do cativeiro da Babilônia. A gente vai ver a parte aqui da parte histórica, né? Então tem aqui Deuterocanônicos, né? Livros que tem a mais, que não tem na tradução do Lutero, que é a base da Bíblia reformada, protestante, etc, né? E aí aqui vai dedicar o 24 ao 32 ao Novo Testamento, né? Então bem resumida a história de Jesus e bem seguindo a Bíblia, né? Tentando condensar os 4 evangelhos, a gente já falou em outros vídeos aí, principalmente quando a gente leu sobre aquele livro da Bíblia, né? Do Eduardo Arendts, né? Então ele vai mostrar isso aí justamente a diferença entre os sinóticos e o Evangelho de João, né? Inclusive tem outros vídeos que eu estou fazendo uma releitura do Evangelho de João, né? Bíblia Sagrada. Então recomendo ler aqui, né, na disposição dos livros, ou então como uma narrativa seguindo aqui, interessante, inclusive a parte histórica, né, do Samuel, dos reis, crônicas, interessante. A gente conhece pouco essa parte histórica, né? Mas tem até novelas aí, né? Tem até novelas em que tenta reconstruir essa parte mais histórica, né? Parte agora aqui então da história e da arqueologia. Então, e a Bíblia tinha razão, né? A gente parou na parte mais ou menos ali, justamente do cativeiro, né? O cativeiro, porque antes do cativeiro babilônico, o reino de Judá, né, que foi levado para o cativeiro, tinha ali o reino de Israel que foi dispersado, né, pelos assírios, né? Então os assírios chegaram ali e dispersaram essas 10 tribos. Onde estão as 10 tribos, né? Então as 10 tribos foram para a região ali da Pérsia, né? Da Pérsia, do Kurdistão, até a região da Índia ali, Paquistão, né? Tem tribos de Israel, né? Porque os assírios, em 700 a.C., era comum, levou esse povo cativo. E aí um dos motivos, né? Inclusive o livro vai falar muito disso aí, é a questão da idolatria, né? Então vai falar assim, vocês estavam seguindo os deuses cananeus, né? E aí vai falar do livro de Josias, que possivelmente o livro, né, que na reforma do templo, na época do rei Josias, que voltou-se a crença, né, no Deus único, etc. E aí vai encontrar um rolo de leis que alguns estudiosos acham que é o Deuteronômio, né, ou Devarim, que seria aquela revisão da lei, ampliando, comentando a lei, que seria o último livro da Torá, né, o Pentateuco, né? Então Deuteronômio seria uma outra lei ou uma segunda lei, né? Que vai repetir muita coisa que tem em Números e Levíticos e Números, né? Que é os primeiros livros aí da Bíblia, incluindo o Gênesis e o Êxodo, né? Então a gente viu que teve um período então de vários deuses, né, de idolatria ali, inclusive vários canais estão discutindo isso aí, né?
que não teria uma monolatria, né? Nem seria monolatria, seria o enoteísmo, e depois que chegou ao monoteísmo, depois do cativeiro babilônico, né? E aí também absorveu muita coisa, né, do zoroastrismo, né, muita coisa do dualismo, e algumas passagens, né, são diferentes, né, a gente já falou isso, algumas passagens são diferentes entre Crônicas e Reis, por exemplo, ou Crônicas e Samuel, né, etc. Então tem alguns detalhes assim, aí vai falando dessas dinastias dos reis da Pérsia, né, as Neemias, reconstrução do templo, então essa parte de transição entre os assírios, os babilônios e os medo-persas, né. E aí virá a época dos helênicos, porque quem venceu os medo-persas? O Alexandre Magno, Alexandre o Grande, então, que vai absorver até o Egito, né? Até o Egito vai cair na mão do Alexandre o Grande. Só que ele governou por menos de 20 anos e aí caiu na mão dos generais. Então os reinos foram divididos, inclusive o Ptolomeu, né? Ali, se eu não me engano, no Egito, né? Então grande. Depois vai ter a Biblioteca de Alexandria, né? Que é Alexandria, que foi uma cidade fundada pelo Alexandre em homenagem ao Alexandre, né? Que até se chamou de faraó, né? Se proclamou faraó. Mas ele morreu logo e aí, por um certo tempo, os judeus, né, na Judéia tiveram sossego, mas aí vieram outros reinos helênicos, outros generais helênicos, e vieram e tiraram o poder desses generais do Egito, e aí aconteceu que tentaram impor o helenismo à força ali na Judéia, proibindo o culto, né, no santuário, no templo de Jerusalém, profanando o santuário, e aí os macabeus, né, reuniram lá a guerrilha, então eles fizeram a guerra de guerrilha contra os exércitos helênicos, né, desse general lá do Alexandre, né, aliás, não é do general do Alexandre, é um descendente dos generais do Alexandre, né, então, e aí essa parte dos macabeus, a gente não conhece muito porque não está lá na Bíblia, não tem um ressalto, né, na Bíblia protestante, por exemplo, mas na Bíblia católica tem mais, né, então, essa Bíblia que eu vi que é baseada, né, essa edição daqui, é mais baseada na protestante, porque não deu nenhum tipo de ênfase aos livros deuterocanônicos, né, então foram ignorados solenemente, e essas questões são importantes, né, para as festas judaicas, né, então muitos livros são lidos nas festas judaicas, né. Então, essa ênfase aí que não foi reconhecido. Então, os deuterocanônicos não são muito reconhecidos e é interessante que os deuterocanônicos ajudam a completar a história. Então, se dá grandes saltos na história, né? Então, o livro de Daniel, por exemplo, tem acrescentos, né, e tal. E aí, esse é o período, então, intertestamentário, ou seja, está entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo, né? Então, esse período aí vai ter o Império dos Helênicos, né? E depois o Império Romano, né? Logo depois vai ser livrado dos helênicos, porque a guerrilha, por incrível que pareça, ou, né, por questões de fé mesmo, né, as batalhas dos macabeus contra os helênicos deu certo, e aí eles conseguiram manter uma certa independência, né, a dinastia dos macabeus, grande martelo, né, macabeu grande martelo, e aí os romanos vieram. Né, os romanos vieram e transformou a Judéia na província. Então, na época que Jesus tinha o Herodes, e depois vai vir lá até vai dar errado e eles vão trazer um governador, né, que é o Pôncio Pilatos, né, por exemplo, é um governador, e o Herodes foi jogado assim, foi dividido, né, a tetrarquia, né, então essas questões, ele vai explicar essas questões históricas, né, e existiu mesmo, né, por exemplo, aquela estrela de Belém era um cometa, era uma conjunção de estrelas, vai abordar essas questões aqui. Quem são os magos que vieram, né, do Oriente, eram magos, eram sábios, possivelmente eram estudantes do judaísmo lá na Pérsia, né? Então possivelmente Zoroastro, né? Novamente Zoroastro, conheciam as escrituras, então conheciam os livros de Daniel, conheciam essas profecias. Lembrar que o Daniel ficou lá até na época dos persas, né? Inclusive foi jogado na cova dos leões, né? Tá interessante isso aí. Jesus nasceu no Natal, né? Então vai falar, não, na verdade é complicado porque Natal lá é neve, né? Neve é gelo, então não tem como os pastores estar no campo para ver o coro dos anjos, né? Coro angelical, osando nas alturas. Não tem condição, né, assim, de ser em pleno inverno. Então, possivelmente, essa anunciação, né, do nascimento de Jesus foi na época de setembro, outubro, né, a festa dos tabernáculos, né, então até tem uma leitura assim, de que possivelmente o que foi, né, no Natal foi a concepção, né, que aí daria 9 meses, né, de dezembro a setembro, né, então possivelmente Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em dezembro e aí nasceu em setembro ou outubro, né, então
João Batista nasceu na época da Páscoa, possivelmente, né? Então tem essas leituras. A Bíblia não relata o dia, até porque não há, né? Assim, não, então se a Bíblia não relata que não há nenhum interesse assim, de ressaltar o nascimento de Jesus, né? A não ser que o acontecimento, o nascimento, mas não falou a data, então fala-se mais da morte de Jesus, né? A questão da Santa Ceia, né? Da última ceia e tal. Então ele vai ressaltando, existiu a aldeia de Nazaré, né? Qual a profissão de Jesus? Qual que é a profissão da família de Jesus, né? Então, vai ressaltar ali, por exemplo, que a aldeia de Nazaré era uma aldeia, né? Então não pode falar que a cidade de Nazaré. Então era uma aldeia, né? E possivelmente nem tinha mesmo será que tinha uma escola? A única escola possível lá seria uma escola rabínica, né? Então possivelmente só na sinagoga. Sinagoga que é uma instituição pós-cativeiro da Babilônia, né? Então antes não tinha. Tinha um templo, né? Tinha os sacrifícios no templo e depois não tinha mais o templo, né? O templo foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, e aí tinha os rabinos das sinagogas, né? Então, aí possivelmente Jesus saberia ler e escrever, né? Então, e aí tem aquela cena dele conversando no templo, né? Então, umas questões que vai debater, vai encontrar as ruínas de várias cidades, né? Inclusive Magdala. Magdala foi encontrada, Maria Madalena, né? Que é Maria Madalena é Maria de Magdala. Ruínas da cidade de Cafarnaum, né? Que Jesus viveu muito tempo lá na Galileia e tal. Então encontraram várias, inclusive casas que foram usadas como igrejas, né? As primeiras igrejas, os primeiros templos eram nas casas, né? Então os cristãos se uniam para leituras litúrgicas nas casas, né? Inclusive lá na Ásia Menor também, né? Onde era a Grécia e depois a Turquia. Várias casas foram encontradas como primeiras igrejas, né? Vamos dizer assim, não tinha ainda um templo, até porque eram perseguidos, né? Muitas vezes os cristãos tinham que se reunir nas casas, portas fechadas, né? Porque eram perseguidos, e até nas catacumbas de Roma, né? Então não tinha essa ideia. A igreja foi só depois, né? Mas então encontraram casas lá em Cafarnaum, que é uma cidade portuária, podemos dizer assim, porque tinha muita pesca, né? Era o lago da Galileia. Então, e aí o livro vai até a parte ali da destruição do templo em 70 da Era Comum, né? Lembrando aqui que ele vai ressaltar também o nascimento de Jesus, a questão dos datas, né? Possivelmente Jesus nasceu 5 ou 4 antes da Era Comum, né? Então, ou seja, há a questão de calendário, né? Que Jesus nasceu antes da Era Cristã, né? Jesus nasceu antes da Era Cristã por essas questões de calendário, né? Possivelmente, até por questão da morte de Herodes, né? Herodes morreu 4 antes de Cristo, né? Antes da Era Cristã. Então Jesus nasceu antes de Cristo. Então a gente estaria, soma aí 4 ou 5 anos, né? Nós somos 25, então estaríamos aí em 2029 ou 2030, depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo. Então tem essas questões de calendário, porque realmente as datações eram difíceis na época, né? Naquela época lá era a fundação de Roma, né? Então era 753 da era romana, né? E depois tinha o calendário juliano e depois o gregoriano, né? Lembrar que as igrejas ortodoxas seguem o juliano, né? As datas são diferentes, são 13 dias de diferença, né? Então o gregoriano só foi utilizado em 1582, século XVI, né? Então essas questões de calendário. E aí ele vai até a destruição do templo, que foi em 70, e aí foi a dispersão dos judeus, depois teve outras revoltas, né? Outros messias apareceram. Né? E interessante que os cristãos não estavam lá, os cristãos já tinham ido embora, os cristãos tinham ido para o norte, Antioquia, né? A Síria, Damasco, né? Lembrar que Paulo perseguiu os cristãos até Damasco, né? E aí João foi para a ilha de Patmos, e aí possivelmente o Evangelho de João, escrito entre 90 e 100 e 110 depois de Cristo, né? Então nós estamos lendo aí o Evangelho de João, possivelmente é o livro mais atual da Bíblia, podemos dizer assim, mais recente, porque possivelmente foi escrito até depois do Apocalipse, né? Então tem as cartas de João, tem o livro de Hebreus, que é dada autoria a Paulo, mas não se tem certeza, né? Há algumas diferenças estilísticas. Eu, pessoalmente, acho que Hebreus não é de Paulo, mas, né, não sou especialista em grego. É a minha opinião de leitor, né? Como crítico literário, eu vejo diferença. Romanos, que está na primeira, logo depois, aí, né, no início, né, depois, né, dos Atos e tal, mas Romanos foi uma das cartas de Paulo mais recentes, né? Foi a última a ser escrita. Então tem essas questões pontuais que já foram discutidas e são discutidas no livro lá do Eduardo Arens, né? Eduardo Arens falando justamente dessas questões dos evangelhos, né? Das cartas de Paulo e o Apocalipse, né?
E aí, interessante, né? Ou seja, vai até 70 e aí dispersão e aí acabou o tempo, né? E aí vai ter os judeus, né? Vão se espalhar pelo mundo e os cristãos também vão para a Ásia Menor e tal. E aí os cristãos se salvaram porque ouviram Jesus falando, olha, não ficará pedra sobre pedra. Quando vocês verem rumores aí, né, de destruição, vocês vão embora, né? Vão embora da cidade. E os cristãos foram embora de Jerusalém, né? Então, os cristãos ouviram a profecia de Jesus, não vai ficar nada esse tempo aí. Foram embora e os judeus que ficaram sofreram com os exércitos romanos destruindo tudo, né? Aí acabou em Massada lá, os últimos resistentes em Massada, né? Foi um massacre, né? E fiquei. Então, ou seja, é muita história, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de, né, acompanhar a história, então fica aqui, você lê como narrativa e, claro, você conhecer, né? Uma dica aí. Dou preferência mais à Bíblia Católica, cheia de referências, né? Depois vou dar umas dicas de Bíblia Católica, porque eu leio até os apócrifos, né? Eu leio até Deuterocanônico, eu leio os apócrifos, leio tudo. Então é interessante acessar os Macabeus, você não vai encontrar na Bíblia Protestante, né? É a parte primeiro e segundo Macabeus, tem até o terceiro Macabeus, né? A Bíblia Ortodoxa tem mais, né? A gente acha que a Bíblia Católica tem mais, a Bíblia Ortodoxa tem muito mais livros que, né? E tem algumas diferenças, depois a gente vai falar das diferenças das Bíblias, né? A gente pode até fazer a comparativa aí das Bíblias, a Bíblia Católica, né? A Bíblia Ortodoxa, né, Oriental, e a Bíblia Protestante, né? Então é interessante isso aí, que é um assunto interessantíssimo, né? E aí a gente vai fazer mais livros contando história do cristianismo, história do judaísmo, né? História dessa dispersão do povo judeu, né? Os sefardistas de um lado, os asquenazes, né? Tem vários livros trabalhando esse assunto histórico. Depois também a parte histórica do Islã, né? A expansão do Islã. Então acho interessante essa parte de religião e arqueologia, né? É isso aí, então grato pela atenção, não deixem de compartilhar.